Tito, capítulo 2, versos de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bendita e maravilhosa palavra, palavra que fala aos nossos corações de maneira tão profunda, Senhor. Palavra que penetra até o mais profundo do coração do homem e nos faz andar em novidade de vida e transforma, molda o nosso caráter, a imagem do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a Tua lei, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. E que as palavras que saiam dos meus lábios, assim também o meditar do meu coração, sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Adam Clarke disse: poucas porções do Novo Testamento superam este capítulo. Pode muito bem informar o credo, o sistema de ética e o livro didático de todo pregador cristão. Alguém pergunta: qual o dever de um ministro do Evangelho? Envio para o 2º capítulo da Epístola a Tito para obter uma resposta completa. Queridos irmãos, como Tito deveria ensinar diferentes grupos de pessoas na igreja? Vejam que essa é exatamente a pergunta desse texto. E veja que, em primeiro lugar, há uma ordem para ensinar. O verso 1 diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Esse tu, porém, diferencia Tito das pessoas descritas no final de Tito, capítulo 1. É como se Paulo estivesse dizendo a eles, os falsos mestres, eles podem ensinar legalismo e fábulas, mas Tito deveria ensinar as coisas que convêm à sã doutrina. E o que seriam essas coisas? A ideia por trás desta frase tem a ver com a vida correta, não apenas com um pensamento correto. Nós poderíamos também traduzir como: fale pela vida correta que acompanha o verdadeiro cristianismo, ou promova o tipo de vida que reflete o ensino correto, a sã doutrina. Queridos irmãos, a Bíblia é um livro que nos diz como viver. É o cúmulo da hipocrisia dizer que acreditamos na sua verdade se ignorarmos como ela nos diz para vivermos as nossas vidas.
Em outras palavras, Paulo simplesmente quer que Tito cumpra a ordem de Jesus em Mateus 28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Seguindo a estrutura natural do texto, nós podemos dividir esse ensino em pelo menos 4 partes. Primeiro, quanto aos homens idosos, verso 2. Segundo, quanto às mulheres idosas, versos de 3 a 5. Terceiro, quanto aos moços, versos de 6 a 8. Em quarto lugar, quanto aos servos, versos de 9 a 10. Primeiro, quanto aos homens idosos. O verso 2 diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Os homens idosos são citados primeiro porque deveriam ser os primeiros a aplicar a sã doutrina. A vida deles deveria recomendar a doutrina que professava. Os homens idosos deveriam demonstrar, então, 4 virtudes fundamentais. Primeiro, o texto diz que sejam temperantes. A palavra grega aqui significa literalmente sóbrio. Trata-se de uma pessoa que tem seus apetites sob controle. A falta de disciplina e de limites em qualquer área da vida e o uso imoderado do vinho causavam muitos transtornos na comunidade cristã da ilha de Creta. Segundo, o texto diz respeitáveis. Trata-se de uma pessoa que tem vida ilibada, caráter santo, bom testemunho dos de fora. É uma pessoa que não tem brechas no escudo da sua fé. Alguém que não pode ser acusado de escândalo. Terceiro, o texto diz sensatos. Trata-se daquela pessoa que mede suas palavras, seus gestos, suas ações, suas reações. A palavra grega aqui descreve o homem que vive sob controle, que sabe governar cada instinto e paixão. Provérbios 18 nos adverte que o homem insensato é egoísta, é um tolo, é perverso, é maldizente, é caluniador e ele colherá o desprezo e a vergonha. Por outro lado, o homem sensato é aquele que busca a sabedoria de todo o seu coração. Suas palavras são como ribeiros transbordantes que por onde passam produzem vida. E este homem obterá do Senhor honra. Ele será honrado pelo Senhor, diz Provérbios. Quarto, o texto diz sadios na fé, no amor e na constância. E a constância aqui tem a ver com aquele que suporta ou espera com paciência. Tem a ver com esperança. Fé, amor e esperança são as 3 virtudes da vida cristã que evidenciam um crente maduro. A maturidade cristã tem a ver com a teologia que abraçamos. Ele é sadio na fé. A maturidade cristã tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos, e isso nós evidenciamos através do amor, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo como a si mesmo. A maturidade cristã tem a ver também com a maneira que nós suportamos, com que nos comportamos diante das pressões da vida, suportando com paciência e com esperança. Segundo lugar, quanto às mulheres idosas, o texto assim diz, no verso 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente. A palavra semelhantemente acentua que as virtudes elencadas no versículo anterior devem ser observadas também pelas mulheres idosas. E o texto diz que sejam sérias em seu proceder. Isso diz respeito à sua postura, isso diz respeito ao seu comportamento, isso diz respeito à sua aparência, na maneira como se vestir. Em tudo é preciso haver prudência. Não caluniadoras, diz o texto. A palavra grega aqui usada para descrever caluniadoras é diabolos. Diabo é o patrono das pessoas que se entregam à calúnia, à fofoca e à maledicência. E as mulheres idosas não deveriam agir dessa maneira. Nada é mais pernicioso para a vida da igreja do que o pecado da língua. Tiago diz que a língua é fogo e veneno, a língua fere, destrói e mata. Em Provérbios 18, Salomão diz que a morte e a vida estão no poder da língua.
E aqui deixe-me lhe contar uma história. Conta certa história que havia em uma vila um velho, um ancião, muito sábio. Ele tinha resposta para todas as perguntas. E de repente um jovem se levanta e ele diz: eu vou pregar uma peça nesse homem. Eu vou pegar um pássaro com as mãos e eu vou perguntar para ele se aquele pássaro está vivo ou morto. E ele disse que se aquele homem disser que o pássaro está morto, ele simplesmente abre as mãos e o pássaro sairá vivo. Mas se ele disser o contrário, que o pássaro está vivo, ele vai apertar com as mãos aquele pássaro e esmagá-lo, e aquele pássaro estará morto. E aquele jovem então chega diante daquele ancião e lhe pergunta: o pássaro que está em minhas mãos está vivo ou está morto? E aquele ancião, muito sábio, ele olha bem nos olhos dele e diz: meu jovem, o pássaro está vivo ou morto, só depende de você. Só depende de você. A morte e a vida estão no poder da língua. Nós podemos matar ou dar vida às pessoas, dependendo da maneira pela qual nos comunicamos. Mas o texto diz mais, o texto diz que elas não devem ser escravizadas a muito vinho. Vejam, a mesma ilustração é dada, a mesma instrução é dada aos homens. A embriaguez é um vício degradante em todas as pessoas, mas quando as mulheres que deveriam ser exemplo de conduta, elas se entregam à embriaguez e se constituem num terrível escândalo, irmãos. Paulo conclui: sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. As mulheres idosas deveriam não apenas praticar o bem, mas ser mestras do bem. Deveriam não apenas ser exemplo, mas também instruir as jovens recém-casadas. É por isso que Warren Wiersbe diz que a igreja precisa tanto dos mais velhos quanto dos mais jovens, e uns devem ministrar aos outros. A palavra grega aqui para mestres do bem, o professor de boas coisas, não se refere, em vez da instrução formal, mas sim ao conselho e encorajamento que elas podem dar em particular, pela palavra e pelo exemplo. É algo que se desenvolve na caminhada da vida. E por isso é importante que a igreja caminhe junta, unida. Embora haja programações mais focadas em determinados grupos ou idades, sempre enfatizamos que a programação é aberta a todos. Não deve haver separação. Devemos construir pontes e não cavar abismos. Os mais jovens precisam andar com os mais velhos para que eles possam aprender com a sua sabedoria e experiência de vida. E veja que, a partir do verso 4, as mulheres jovens recebem 6 instruções importantes das mulheres mais idosas. Que instruções as jovens recém-casadas deveriam receber? O texto diz: amarem seus maridos e a seus filhos. Paulo deu várias instruções para o marido amar a esposa da mesma forma que Cristo ama a igreja. Agora ele instrui as jovens recém-casadas, elas também devem amar. Elas não devem negligenciar o marido e os filhos por nenhuma razão. Albert Barnes diz que toda felicidade conjugal está baseada no amor mútuo. Nenhuma riqueza ou luxo, nenhuma habitação esplendorosa ou conforto, nenhuma posição social ou prazer especial pode ser compensação pela falta de amor no casamento. Quando esse amor reina, até mesmo o casebre mais humilde pode ser o palco da felicidade mais sublime. O texto diz que elas deveriam ser sensatas. A palavra grega aqui descreve uma pessoa que tem domínio próprio, autocontrole, como nós já vimos. É a pessoa que domina suas paixões em vez de ser dominado por elas. É a pessoa que está com o leme da vida em suas mãos e não alguém desgovernado nos mares revoltos da vida. O texto diz que elas deveriam ser honestas. A palavra grega aqui descreve a pureza moral no matrimônio. As mulheres deveriam ser puras de mente e coração. Elas deveriam fechar todas as janelas da tentação e do desejo proibido.
Deveriam fugir de toda circunstância perigosa que possam levar à infidelidade conjugal. O texto diz que elas deveriam ser boas donas de casa. E aqui os maridos devem estar olhando para as esposas e dizendo: está vendo? Mas qual é o sentido desse texto, irmãos? Paulo está combatendo aqui aquele estilo de vida ocioso de algumas mulheres que viviam andando de casa em casa, adotando um estilo de vida fútil e, portanto, negligenciando a sua casa. John Stott diz que não seria legítimo tomar esse versículo como base para estabelecer a condição de permanecer em casa como um estereótipo para todas as mulheres, ou para proibir as esposas de terem uma atividade profissional. O que de fato é afirmado é que a mulher que aceita a vocação do casamento e tem marido e filhos deve amá-los e não negligenciá-los. Ainda que ela tenha uma profissão, deve-se lembrar que há algo mais importante do que construir uma carreira. Há algo mais importante pelo qual você precisa zelar, é a sua casa, é a sua família, é o seu lar. Negligenciar isso é ir contra a palavra de Deus, assim como o homem também, quando não cumpre o seu papel dado por Deus. O texto diz que elas deveriam ser bondosas. A bondade é a atitude de investir o melhor da vida na vida dos outros. A bondade é fruto do Espírito. Bondade é a marca do caráter daquele que nasceu de novo. E o texto diz que elas deveriam ser sujeitas ao marido. A submissão é uma palavra extremamente distorcida e desgastada atualmente, irmãos. Há muitos maridos que se valem dessa ordem paulina para oprimir a sua mulher. Por outro lado, há muitas mulheres que sentem coceira nos ouvidos ao ouvir que precisam se sujeitar ao seu marido. Em 1 Coríntios 11:3 está escrito: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. John Stott diz que o marido sábio, ele permite que a esposa administre o lar, pois esse é o ministério dela. Mas apesar de a esposa ser a dona da casa, o marido é o líder do lar, de modo que a esposa deve ser obediente. Mas onde existe amor, a obediência não é dolorosa. Aqui está o grande segredo, irmãos, que nós homens precisamos sempre nos lembrar. Liderem a sua esposa em amor. Esse é o tipo de liderança a qual o Senhor nos chama. E por que a mulher precisa ter essa postura de submissão? O texto diz: para que a palavra de Deus não seja difamada. Em outras palavras, a insubmissão da esposa ao marido seria um escândalo para o Evangelho. Irmãos, a nossa vida é uma ponte ou uma muralha. Ela aproxima as pessoas de Deus ou as afasta. Terceiro lugar, quanto aos moços, verso 6, veja comigo. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Agora a palavra é dirigida aos jovens. E vejam que o padrão para eles não é inferior, nem eles estão isentos da responsabilidade de viver de forma cuidadosa em todas as áreas da vida. A palavra grega usada por Paulo novamente tem a ver com autodisciplina, autodomínio, autocontrole. Segundo John Stott, Paulo está pensando no controle de temperamento e da língua, da ambição e da avareza, especialmente dos apetites carnais, inclusive compulsões sexuais. De modo que o jovem cristão permaneça dentro do imutável padrão cristão de castidade antes do casamento e de fidelidade depois dele. José do Egito, ele se manteve puro, mesmo quando a mulher de Potifar o abordou por diversas vezes, e ele ainda era jovem. O profeta Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar, mesmo quando ainda era um adolescente. Ambos só puderam liderar eficazmente outras pessoas porque antes dominaram a si mesmos. Lembre-se, jovem,
Ninguém pode servir a outros até que tenha dominado a si mesmo. Provérbios 16 diz que melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Em seguida, Paulo se dirige a Tito, esse jovem pastor, para ser exemplo para eles, como para toda a igreja. Ele diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. A melhor maneira de um pastor pregar é por meio da sua vida. John Stott diz que nós precisamos de modelos, eles nos dão direção, desafios e inspiração. Paulo se ofereceu como exemplo para a igreja de Corinto. Paulo deu ordens a Timóteo a ser padrão dos fiéis. E agora ele oferece a Tito a ser padrão para os crentes na prática de boas obras. Isso significa que Tito deveria imprimir nos membros da igreja uma impressão forte e indelével. A palavra grega aqui descreve exatamente a marca que uma máquina de escrever deixa no papel. Tito deveria viver de tal modo a imprimir a sua marca na vida de outros. E o texto descreve no ensino, mostra a integridade. A integridade tem a ver tanto com o conteúdo da mensagem, quanto com a motivação do mensageiro. Provérbios 18 nos adverte: cuidado com o homem cujo discurso parece justo, parece piedoso, mas a motivação por trás é maligna. O mensageiro não pode retirar nem acrescentar coisa alguma da mensagem. O ministro precisa ser íntegro quanto ao seu conteúdo e quanto aos seus motivos. No ensino mostra reverência. A reverência tem a ver com a forma que a mensagem é transmitida, ou seja, a maneira de ensinar. A reverência denota um alto tom moral na exposição da sã doutrina. Um pregador irreverente é uma contradição. A vida do pregador não pode estar em oposição à sua mensagem. É por isso que Richard Baxter disse: não importa o que você faça, assegure-se de que as pessoas estejam vendo que você está sendo bastante sincero. Não podem se quebrar corações humanos, tratando-os com leviandade. Por isso o texto diz a seguir: linguagem sadia e irrepreensível. Meus irmãos, não deve sair da nossa boca uma palavra incompatível com a santidade da mensagem que proclamamos ou que acreditamos. Em Efésios 4 está escrito: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, transmitindo graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não apenas a mensagem é santa, mas também a forma de comunicá-la deve ser santa, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. A melhor defesa, irmãos, contra os adversários é a completa integridade na pregação, tanto na forma quanto no conteúdo. Nós devemos ser zelosos quanto à doutrina e também quanto à forma pela qual ensinamos a doutrina, pois os nossos adversários sempre buscarão motivos para nos acusar. Mas não temam. Provérbios 18 diz, depois de falar de toda a perseguição e maldade que o homem insensato pratica contra o justo, o texto diz: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor. Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso Senhor. Quarto lugar, quanto aos servos. A pergunta que devemos fazer diante dos versos 9 e 10, irmãos, é como servos e senhores, ou poderíamos dizer, empregados e patrões, ou até mesmo no contexto da igreja, ovelhas e pastores, como devem viver de forma a glorificar a Deus. O texto assim diz quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor.
Vejam, irmãos, é o mesmo princípio que rege o lar, a família, o trabalho, a igreja. Há uma figura de autoridade instituída por Deus. Os filhos devem ser obedientes e submissos aos pais, as esposas ao seu próprio marido, as ovelhas aos seus pastores, os servos ao seu senhor. E o texto diz que a obediência deveria ser em tudo. Obviamente, em tudo restringe aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Mas não apenas isso. Em tudo significa que você não pode ter o coração dividido. Deus quer o nosso coração por inteiro e não apenas em parte. Provérbios 23 diz: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Filho meu, dá-me o teu coração. A obediência deveria ser em tudo, dando-lhe motivo de satisfação. Isso é, de modo que o seu Senhor fique satisfeito com o seu trabalho. Porque você foi obediente, você cumpriu a sua função, você fez exatamente o que lhe foi requerido. O texto ainda diz: não sejam respondões. Uma coisa é servir de coração, outra é fazê-lo com má vontade e murmuração. O servo poderia se queixar do Senhor a outros que serviam com ele, e isso certamente seria um péssimo testemunho cristão. Muitos servos eram rebeldes, respondões e destemperados emocionalmente. E a instrução da palavra do Senhor é: não hajam dessa maneira. O verso 10 diz: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Irmãos, o furto é expressamente condenado na lei de Deus, no 8º mandamento: não furtarás. Os servos deveriam dar prova de sua honestidade. E isto inclui o fato de que não deveriam servir apenas quando eram vigiados, nem apenas com medo de serem castigados. Não deveriam fazer as coisas de má vontade ou com murmuração. Eles deveriam agir em obediência e fidelidade. Eles deveriam dar sempre o seu melhor. Meus irmãos, sempre que vamos servir em algo, seja no trabalho, seja na igreja, precisamos nos lembrar que estamos servindo, sobretudo, ao Senhor. É para Ele que estamos fazendo aquele trabalho, é para Ele que estamos fazendo aquela obra, é para o Senhor e é dele que receberemos a recompensa. Colossenses 3 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Façam o melhor para o Senhor, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Nada podemos, irmãos, acrescentar ao conteúdo da doutrina de Deus, mas o texto diz que nós podemos ornar, isto é, torná-la mais bela aos olhos dos homens. Ou seja, podemos acrescentar brilho. John Stott diz que o Evangelho é uma pedra preciosa, sendo a vida cristã harmoniosa como uma armação, em que a gema do Evangelho é colocada, contribuindo para lhe dar mais brilho. O meu desejo e a minha oração é que isso seja um reflexo natural na minha e na sua vida. Que assim como o rosto de Moisés brilhava depois de falar com Deus, depois de sair da presença de Deus, você busque cada vez mais andar perto de Deus, para que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Vamos orar, feche seus olhos. Santíssimo e amado Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é tão maravilhosa, que instrui a Tua igreja
que nos consola e nos conforta, e que nos encoraja, Senhor. Nos encoraja a prosseguir a nossa jornada, a nossa caminhada cristã, que não é fácil, que tem muitos desafios, há muitos obstáculos. Mas que em meio a essa caminhada, Senhor, nós possamos seguir com fé, que nós possamos caminhar na Tua luz, brilhando, Senhor, o Teu Evangelho, através das nossas vidas e deixando uma marca na vida das pessoas à nossa volta. Forja o nosso caráter à imagem do nosso Redentor. É o que nós oramos em nome de Cristo. Amém.